Então vamos continuar. A gente estava falando nos outros vídeos sobre anemias hemolíticas adquiridas e hoje a gente começa a falar sobre as anemias hemolíticas hereditárias. Hemolítica hereditária. Tá certo? Das anemias hemolíticas adquiridas, a gente estudou o quê? A gente estudou a anemia adquirida, anemia hemolítica autoimune. A gente estudou a anemia hemolítica do tipo hemoglobinúria paroxística noturna, HPN, e a gente estudou a anemia hemolítica microangiopática, certo? Agora a gente estuda aquelas doenças em que a pessoa nasce com algum defeito que vai fazer com que ela tenha a anemia, tá certo? A gente falou já nos outros vídeos que a pessoa pode ter um defeito em enzimas, tá certo? Como, por exemplo, na G6PD. A pessoa pode ter um defeito na membrana plasmática, como, por exemplo, na esferocitose hereditária. E a pessoa pode ter, por exemplo, um defeito na globina, que vai formar a hemoglobina, né? Se o problema for na quantidade da globina, a gente já estudou que é uma talassemia. Se o problema for na qualidade da globina, a gente ainda vai estudar que vai ser a anemia falciforme, ok? Hoje a gente vai falar da deficiência de G6PD. Então, deficiência de G6PD. Ok? Então, para iniciar, é necessário que a gente saiba o que é G6PD, não é? Então, G6PD é a G6PD vai ser a glicose 6 fosfato desidrogenase. Ok? E por que que essa enzima é importante e por que que a falta ou a deficiência dela vai causar uma anemia hemolítica, não é? Então, olha só, para a gente entender, é necessário que a gente saiba como funciona o metabolismo da hemácia, ok? Então, você tem aqui uma hemácia, né? E, por ironia do destino, digamos assim, a hemácia, ela não aproveita o oxigênio que ela transporta. A função da hemácia é transportar o oxigênio, mas para ela se manter viva, ela não faz respiração celular. Ela não faz o ciclo de Krebs, né? Ela nem tem mitocôndria, ok? Não tem organelas. Então, como é que a hemácia sobrevive? Ela sobrevive fazendo fermentação. Ela sobrevive produzindo pouco ATP, tá certo? É diferente dos 30 e poucos que é produzido no ciclo de Krebs. Ela produz basicamente só 2 moléculas de ATP por cada reação, né? Que vai ser a glicólise. Já que ela já que ela não tem mitocôndria, só tem o citoplasma, só vai acontecer a primeira fase, que é a glicólise. Então, o que que acontece? Na hemácia, acontece a glicólise, vai acontecer a quebra da glicose em piruvato. Ok? Para acontecer essa reação, existem vários tipos de mecanismos, tá certo? Um deles, por exemplo, é a ação de uma enzima chamada DHL, né? A gente já falou sobre o DHL. DHL é uma enzima que está presente em todas as células. Então, quando acontece a morte de uma célula, né, a lise de uma célula, ela libera, dentre outros componentes, o DHL, tá certo? Então, se é uma anemia hemolítica, vai acontecer a hemólise da hemácia, óbvio que ela, dentre outras coisas, vai liberar o DHL, tá certo? Só que tem uma coisa muito importante. Quando acontece a glicólise, é produzido o ATP e são liberados elétrons, né? E os elétrons podem gerar um estresse oxidativo na célula. Para que isso não ocorra, o que que o organismo faz? Ele tem moléculas que captam elétrons, ou seja, eles fazem uma redução.
Que moléculas são essas que são importantíssimas, né? São os famosos NAD. Ok? Então o NAD ele vai ser uma molécula carreadora de elétrons, tá certo? Então quando uma pessoa tem uma infecção ou então usa determinados tipos de medicamentos que geram um estresse oxidativo, a pessoa vai precisar de bem mais NADs, tá bom? Para poder captar esses elétrons livres e diminuir essa reação de oxidação, tá certo? Para produzir NAD, eu preciso, dentre outras coisas, de uma enzima muito importante, a G6PD. Então, se eu quero produzir mais NAD, eu vou precisar da G6PD. Ok? Estou falando de uma forma bastante simplificada porque o mecanismo é bem mais complexo. Mas, em resumo, a célula sanguínea vermelha se mantém fazendo glicólise para formar piruvato. Para que isso ocorra, vai acontecer a liberação de elétrons. Esses elétrons são captados pelo NADPH. E para o NADPH captar elétrons é de boa. Porém, se eu tiver muito mais elétrons do que NADs, eu vou precisar produzir mais NAD. E aí é a partir daí que eu vou precisar da G6PD. Então veja, eu não estou direto precisando de G6PD não. Só que quando eu estou numa situação de estresse oxidativo, eu vou precisar de G6PD para produzir mais NAD para pegar mais esses elétrons. Tá certo? O que é que acontece com uma pessoa que tem deficiência de G6PD? Ela não vai produzir muito NAD. Então vai acabar sobrando espécies reativas ali de oxigênio, vai acabar sobrando elétrons e esses elétrons podem gerar o que a gente chama de deformação da hemoglobina. Então, olha só, por causa da deficiência de G6PD, eu vou ter uma hemoglobina desnaturada. Então, a hemoglobina desnatura. E essa desnaturação da hemoglobina vai gerar uma transformação nela que a gente vai passar então a chamar ela de meta-hemoglobina. E essa meta-hemoglobina precipita na célula, ok? Então ela vai começar a precipitar na hemácia e a gente vai conseguir ver esse precipitado na forma de corpúsculos. A gente vai chamar de corpúsculos de Heinz. Corpúsculos de Heinz. Esses corpúsculos de Heinz precipitados, eles vão ser, digamos que, percebidos pelo baço. Além disso, a deformidade da hemoglobina vai gerar uma deformidade da própria hemácia, que vai ser também percebida pelo baço e o baço vai destruir a hemácia. Ok? Então, traduzindo, se eu tenho deficiência de G6PD, o que acontece numa situação de estresse oxidativo é que a hemoglobina vai acabar se transformando em meta-hemoglobina, né, que vai precipitar na forma de corpúsculos de Heinz. Quando essa hemácia chega no baço, o baço interpreta que ela está velha, que ela está defeituosa, destrói ela, gerando hemólise. Ok? Isso geralmente pode ser desencadeado por infecções ou até pelo uso de certos tipos de medicamentos. Tranquilo? Bom, então, como é que eu faço o diagnóstico? Então, vamos lá. O diagnóstico eu posso fazer através, por exemplo, de uma teste molecular genético para saber a mutação, porque essa mutação acontece no cromossomo X e tudo mais. Na verdade, eu nem tenho tanto essa necessidade não. Eu vou conseguir perceber pelo padrão até da hemólise, tá certo? Então, vai acontecer a hemólise
porém, ela digamos que é autolimitada, porque veja só, numa pessoa normal, a G6PD, ela dura até uns 60 dias, mais ou menos, tá certo? A partir daí, ela começa a ficar mais defeituosa, as células vão envelhecendo, quando chega em 120 dias, a célula morre, é um processo totalmente natural. Uma pessoa que tem deficiência dessa enzima, a enzima vai durar 13 a 14 dias, tá certo? Então, o que que acontece quando uma pessoa ela tem uma infecção? Ou então ela usa um medicamento que promove estresse oxidativo. Se a pessoa tem a deficiência de G6PD, as células vão começar a sofrer hemólise, não é? Porém, a medula vai gerar uma resposta, né? Já que está acontecendo a hemólise, acontece uma resposta da medula, que é o quê? Aumento de reticulócitos, não é? E aí aumenta a produção de células. A medula vai aumentar a produção de hemácias por conta da hemólise. E essas hemácias que estão sendo produzidas, elas são novas. Então elas vão ter G6PD, tá bom? Então vai dar tempo do organismo, digamos assim, se recuperar da doença porque ele está produzindo células novas e essas células novas têm G6PD, tá certo? Então, como seria o tratamento? O tratamento, basicamente, vai ser a prevenção, tá bom? Eu tenho que evitar infecções, né? E eu tenho que evitar medicamentos que geram estresse oxidativo. Existe uma lista gigante de medicamentos que uma pessoa que tem deficiência de G6PD não pode utilizar, tá certo? Dentre elas, uma das mais conhecidas são as sulfas, né? Por exemplo, a dapsona também, medicamento para tuberculose, né? Por isso que muitas vezes as pessoas que vão começar a usar o medicamento para tuberculose, elas têm que fazer o teste para saber se a dapsona não vai gerar esse estresse oxidativo nela, né? Se ela tiver uma deficiência de G6PD. Ok? Tranquilo? Então, basicamente, essa é a deficiência de G6PD, a primeira das anemias hemolíticas hereditárias que a gente estudou. A próxima que a gente vai estudar vai ser a esferocitose hereditária, ok?